igreja abençoada, que a presença de Deus foi grande até agora, né? Que Deus possa estar nos abençoando a cada dia mais. Amados, a história de Daniel começa da seguinte maneira: no terceiro ano do rei de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor sitiou a Judá. Deus permitiu que isso acontecesse. Ele invadiu a Judá e ordenou a Aspenaz, que como nós aqui era o chefe dos eunucos, para trazer para ele jovens que tinham inteligência, jovens que eram formosos, jovens que tinham um porte para viver no palácio, jovens que eram entendidos, que conseguiriam aprender a língua dos caldeus e tudo que eles ensinavam. Então eram jovens que tinham ali uma certa sabedoria, um certo porte, né? E assim fez Aspenaz, trouxe ao rei aqueles jovens. E dentre esses jovens tinha o jovem Daniel, o jovem Ananias, Misael e Azarias, os jovens de Judá, a qual Aspenaz trouxera ao rei. E o rei determinou da seguinte maneira que uma seguinte porção para aqueles jovens comerem, para que eles ficassem mais fortes, mais robustos, mais prontos para o serviço. E aquela porção e aquele vinho do rei que ele colocou até aqueles jovens. No versículo 8, Daniel assenta em seu coração, né, coloca no seu coração para não se contaminar com aqueles manjares do rei, não se contaminar com aquela comida que o rei oferecia. Ele colocou em seu coração dessa seguinte maneira. E os 3 companheiros deles também colocou em seu coração também para não se contaminar. Então aquele fez com que houvesse graça nele, porque ele olhou para os jovens, ele teve toda a paciência para explicar o porquê ele não poderia fazer isso. Porque com certeza o rei poderia muito bem matar Aspenaz, por ele não estar desobedecendo, na verdade. Antigamente os reinos era bem complicado, porque na verdade era bem difícil a pessoa não fazer o trabalho que é para ela fazer. Então eu imagino ali com medo de Aspenaz ao aceitar que aqueles jovens não comiam a comida que o próprio rei determinara. Mas Daniel foi insistente no seu falar. Ele não queria realmente se contaminar com aqueles manjares do rei. Ele não queria estar ali colocando coisas em seu corpo que não eram permitidas perante os olhos do Senhor. Então ele continuou insistindo para Aspenaz. E Daniel colocou uma proposta da seguinte maneira: que durante 10 dias ele e os seus companheiros iriam comer apenas legumes, verduras e beber água. Aspenaz, eu imagino que ficou um pouco duvidoso com essa palavra, essa proposta. Eu acredito que ele ficou um pouco duvidoso com isso. Mas mesmo assim, Aspenaz aceitou. Aspenaz aceitou que aqueles jovens ficariam ali por 10 dias, mesmo que o rei ao seu pé, mesmo que o rei pediu para aqueles jovens estarem ali, mas mesmo assim ele deixou que aqueles jovens, permitiu que aqueles jovens ficavam 10 dias sem aquele alimento, aquela porção do rei. E assim aconteceu, passaram-se 10 dias, e aqueles jovens foram apresentados perante o rei. E aqueles jovens eles estavam mais fortes, mais inteligentes, porque Deus dá sabedoria àqueles jovens. Deus dá toda a sabedoria de toda a ciência àqueles jovens. Então eles estavam mais fortes, mais inteligentes do que tudo. E a Daniel ele deu também a inteligência de sonhos, interpretações e visões. Então, Deus tinha dado sabedoria àqueles jovens, foram apresentados para o rei. E aqueles jovens, toda pergunta que o rei fazia àqueles jovens, eles respondiam com muita eloquência. Ele respondia com muita sabedoria, que o rei ficava pasmo com aqueles jovens. Eles tinham respostas melhores do que os magos daquela época, melhores do que os astrólogos daquela época. Então aqueles jovens impressionaram o rei. Mesmo eles passando 10 dias com aquela alimentação, eles ainda conseguiram impressionar. Ou seja, essa escolha de Daniel foi necessária. Eu acredito que se ele tivesse se contaminado, ele seria jovens que não iam prestar mais para o rei, porque ele não colocou em seu coração, como ele fez no início, ele seria um jovem que não estaria à altura. Aleluia. Amados, eu tenho
algumas mensagens sobre esse texto. Que primeiro, essa história, como eu falei no início, ela se inicia muito triste. Se você for olhar, é uma triste história, porque eles foram tirados, arrancados da sua casa, da onde eles tinham conforto. Ele foi tirado do seu conforto. Eu imagino se acontecesse comigo e com você, eu ficaria triste por estar longe da minha mãe, longe da minha família, longe da minha terra, a qual eu nasci, eu cresci, eu tinha os costumes. Eu acredito que eu ficaria bem triste. Eu acredito que os irmãos também ficariam. Então aqueles jovens foram levados cativos. Eles tinham tudo para desistir de tudo. Eles tinham tudo para desistir e falar: eu vou comer desse manjar mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, que ninguém está me vendo. Eu vou fazer o que me der no meu coração, porque eu não tenho ninguém para me ver aqui. Eu estou numa terra hostil, eu estou numa terra que estou longe dos meus costumes, então eu vou agir de qualquer maneira. Mas aqueles jovens não. Ele permaneceu no seu coração a não fazer o errado. Ele permaneceu no seu coração a não fazer aquilo que aqueles homens ordenaram a ele. Ele foi firme no seu pensamento, ele foi firme. Eu acredito que devemos ser assim, mesmo longe da nossa casa, mesmo longe da nossa igreja. Devemos nos portar bem, devemos nos santificar cada dia mais, devemos estar mais perto de Deus a cada dia. Porque se a gente se afastar dele, nós vamos se perder com certeza. Eu não me vejo sem Deus, eu não me vejo fora da igreja. Porque se eu estivesse fora da igreja, eu estaria fazendo coisa pior. Eu estaria perdido, eu acredito que todos aqui também estariam. Então sem Deus nós não somos nada. Nada. Eu vejo também jovens sem identidade. Porque no versículo 6, versículo 7 fala sobre o nome deles, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O eunuco também trocou o nome deles, por Daniel, Beltesazar, Ananias por Sadraque, Misael por Mesaque e Azarias por Abednego. Sabe o que eu vejo aqui? É jovem sem identidade. Você saiu da sua casa, você saiu da sua terra, agora você é outra pessoa. Com certeza ele era. Aqueles homens ele chamava Beltesazar, ele não chamava Daniel. O rei ele não chamava Daniel, chamava Beltesazar. Então ele estava sem identidade. Aqueles homens arrancou ele daquela terra, arrancou dele tudo que tinha deles, até o nome. Mas sabe o que eles não conseguiram arrancar? A presença de Deus, que é a constante da vida deles. A fé em Deus, a fé no Deus invisível que fazia o sobrenatural. É o que devemos ser. Pode arrancar tudo de você, pode arrancar seu dinheiro, pode arrancar sua família, pode arrancar tudo de você, mas eles não podem arrancar a presença de Deus que está em você. Aleluia. Porque o Senhor ele sempre tem o melhor para você. É melhor você obedecer, é melhor você estar firme e forte do que você se entregar aos prazeres do mundo, se entregar às coisas mundanas. Eu falo isso para jovens, falo isso para todos que estão aqui nessa noite. Devemos estar firmes nos nossos pensamentos. Errar todo mundo erra, pecar todo mundo peca, mas devemos permanecer aos pés do Senhor, porque Ele tem o perdão para você, Ele tem o perdão para mim. Então não podemos nos afastar dele a momento nenhum. Aleluia. Não podemos nos contaminar. E assim Daniel decidiu a não se contaminar com o reino, não se contaminar com o reino da Babilônia.